porque a importância de se transformar para progredir. Então eu já vou começar a liberar algumas chaves aqui para vocês. Uma chave é basicamente, anota que tem total sentido. Não há progresso sem transformação. Anota aí que é uma chave, tá? Não há progresso sem transformação. Já parou para pensar como que uma pessoa pode conseguir progredir, conseguir mudar a vida dela, conseguir atingir altos níveis, se falta um processo de transformação interna? É sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Então, há sim uma necessidade dessa transformação interna na vida de cada pessoa para que comece a progredir. Então, assim, eu vou começar aqui, enquanto as pessoas estão chegando, gente, eu vou começar com vocês fazendo uma pergunta. Que pergunta é essa? Você tem a sensação de que a sua vida está passando e que nada está acontecendo? Em algum momento você já parou para pensar nisso? Que de repente a vida de outras pessoas está progredindo, está acontecendo e a sua nada acontece? Para pensar um pouquinho, me responde aí se você em algum momento já parou para pensar nisso, que nada está acontecendo na sua vida e na vida de outras pessoas está acontecendo. Então, enquanto a gente pensa nisso, me responde aí para que eu possa começar a trazer para vocês um entendimento acerca disso e liberar chaves também nesse sentido. Para trazer isso, gente, eu vou trazer para vocês a história de duas personagens, na qual eu vou trazer dois nomes fictícios, tá? Para que não seja associada com nenhuma pessoa, enfim. Então, eu vou botar nessas duas personagens que talvez vocês já tenham visto histórias semelhantes. E eu vou escolher nome de duas flores para essas duas personagens. Essas duas personagens, uma se chama Margarida e a outra se chama Jasmine. Quem é a Margarida e quem é Jasmine? A Margarida é uma pessoa que trabalhava já em um determinado local, trabalhava muito tempo ali. Ela conhecia, sabe, todo mundo, porque ela falava com todo mundo e falava muito, muito mesmo. E estava sempre assim, agradando um aqui, agradando outro ali, puxa o saco de um aqui, puxa o saco de outro ali, e vai falando que todo mundo. Ela andava pelos corredores da empresa, falando sempre com todo mundo, gesticulando. E Margarida, ela tinha uma coisa que ela sempre queria estar no auge. Ela sempre estava no meio da situação. Chegava uma pessoa que tinha um poder aquisitivo um pouquinho melhor, ela ia lá e, sabe, e falava dela, falava o tempo todo, falava dela, falava dos outros e assim ia. E o tempo se passou. Margarida dominava aquela situação, ela dominava tudo que acontecia ali. Ela sabia de todo mundo. E ela tinha dentro dela a certeza absoluta que eternamente ela iria reinar naquele ambiente, ela iria reinar naquele lugar. E ela usava, em alguns momentos, Margarida era uma pessoa muito comunicativa, muito simpática, muito dócil, falava com todo mundo, mas também Margarida tinha um pequeno, eu não diria nem pequeno, eu diria que Margarida tinha um grande defeito. Ela fazia todo esse movimento, toda essa situação, e ao mesmo tempo Margarida falava mal de todo mundo que se aproximava dela. Como isso? Margarida entrava em contato
com um determinado grupo e trazia sempre uma história de alguém de outro grupo. O tempo foi passando e, como Margarida, ao mesmo tempo que falava mal, ela também agradava a todo mundo, então as pessoas meio que se acostumaram com aquele ambiente, sabe? Aquele ambiente ali que vivia. Então, o tempo foi passando e um belo dia foi contratada uma nova funcionária para aquele local. Essa nova funcionária, eu vou dar o nome de Jasmin. Jasmin chegou, Jasmin muito calada, observando tudo, querendo aprender tudo. E Margarida já chegou, olhou Jasmin de cima a baixo e de repente algumas coisas não bateram, sabe? Porque Margarida ainda não sabia. Mas cada vez que ela tentava se aproximar de Jasmin para falar mal de alguém, Jasmin simplesmente não dizia nada. Não prolongava essa história. E o tempo foi passando. E Margarida, o que acontecia com ela? Ela era muito amiga da chefe, muito. E ela pegava tudo o que acontecia entre todos os outros funcionários, distorcia a história e levava para a chefe. E Margarida começou a fazer isso também com Jasmin, que ela ainda não conhecia. E ela começou a também falar mal de Jasmin. Jasmin sabia que em alguns momentos isso acontecia, mas ela tinha dentro dela uma história diferente, um domínio, uma essência diferente, entende? Então, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, Margarida sabia tudo o que acontecia naquele local. E Jasmin ainda estava aprendendo, só que Jasmin ainda ficava muito quente, muito calada, muito quieta, mas foi aprendendo e começou a dominar a situação e começou a aprender coisas daquele ambiente. Até que um belo dia, Margarida ficava o tempo todo fazendo isso, mas ao mesmo tempo Margarida era totalmente manipulada por outras pessoas e ela não se dava conta disso, que ela era manipulada. Ela achava sim que ela manipulava a situação, porque ela trazia tudo isso. Até que o tempo se passou e elas fizeram amizade, ficaram amigas, sim, amigas entre aspas, porque não tem como você ser verdadeiramente amiga de uma pessoa que de repente fala mal de um, fala mal de outro, e nesse momento eu vou te entregar a chave. Se em algum momento alguém está do seu lado e fala mal de alguém para você, tenha a certeza que essa pessoa depois vai sair dali e vai falar mal de você para outra pessoa. O tempo foi passando e Jasmin começou a estudar um pouco mais, sabe? A buscar outras coisas, tanto do que acontecia ali, da atividade que ela tinha, como de outras coisas também. E ela começou a se diferenciar no ambiente de trabalho. No momento que Jasmin começou a se diferenciar no ambiente de trabalho, Margarida começou a se sentir ameaçada pela situação. Como assim? Jasmin chegou ontem e já quer sentar na janela? Ora, a janela era de Margarida, né? Sempre foi. Só que Jasmin continuava ali dia após dia, porque Jasmin tinha um objetivo. Jasmin sabia exatamente para onde estava indo e o que ela queria da vida. E Margarida continuava ali, naquele mundinho, naquela rodinha, fazia fofoca daqui, fofoca dali e nada acontecia. O tempo passou, Jasmin começou a se apoderar de novos conhecimentos e começou a trilhar um novo caminho na vida dela. Um belo dia ela chegou e simplesmente pediu demissão daquele local, porque ela já estava pronta para começar a trilhar uma nova história, a dominar um novo caminho. E Margarida não entendeu. Como assim você vai pedir demissão? Não tem sentido, esse aqui é o melhor emprego que existe. E Jasmin falou assim, não, tudo bem. Foi muito bom o tempo que eu fiquei aqui, mas é momento de eu fazer uma outra coisa. E assim foi. E nessa história de Margarida e Jasmin, Margarida está neste mesmo local,
vivendo essa mesma vida até hoje. Jasmine começou a voar novos lugares, começou a conhecer novas pessoas, começou a crescer tanto profissionalmente quanto intelectualmente. Moral da história. Eu comecei toda essa história fazendo uma pergunta para vocês, perguntando se vocês têm a sensação de que a sua vida está passando e nada acontece. Por que eu perguntei isso e por que eu trouxe a história de Margarida e de Jasmine? Porque essa sensação de que a vida está passando e que nada acontece é a história da Margarida. Mas nós temos muitas Margaridas por aí. E algumas Jasmine, que simplesmente perceberam que era só pegar as ferramentas certas e se preparar para trilhar um novo caminho. E por que eu estou contando toda essa história, gente? Porque quando a gente começa a vivenciar essa questão de ficar no ambiente e não perceber quem você verdadeiramente é, quando você simplesmente entra nesse jogo de deixa a vida me levar, a vida leva eu e não faz nada de diferente para mudar a sua vida, você simplesmente permite que o tempo passe e que outras pessoas manipulem a sua vida. Você permite que o tempo passe e que você não construa nada. No momento que você se para e fica prestando atenção na vida de outras pessoas, o tempo passa e você não faz nada. Percebe isso? E por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque isso é uma coisa que está muito enraizada no ser humano. O ser humano, de uma maneira geral, eu não vou dizer para vocês que todas as pessoas são assim, mas muitas pessoas estão vivendo a vida de Margarida. Tem muitas Margaridas por aí. E por que eu quero fazer todo esse movimento com vocês? Eu quero ajudar a vocês, de certa forma, a despertarem para um novo mundo, despertarem para novas formas de levar a vida, despertarem para o fato de que vocês são, sim, o personagem principal da história de vocês. E que a gente comece a parar de deixar outras pessoas a fazerem o roteiro da nossa vida, entende? Muitas vezes, quando você fica estagnado, parado no lugar, você permite que outras pessoas sejam o roteirista, o diretor da sua história. E o que acontece quando a gente permite coisas assim? Acontece que o tempo passa e a gente não consegue sair do lugar. E não adianta a gente chegar lá no fim da vida, lá na história, lá na frente, e simplesmente falar: ah, não deu certo por causa disso, não deu certo por causa do governo, não deu certo porque eu tinha uma chefe muito chata, não deu certo porque as minhas amigas puxaram o meu tapete, não deu certo por N coisas. E o que eu quero trazer para vocês aqui? Por que esse tema? Por que esse movimento? Por que esse movimento de despertar para uma nova vida, despertar para você começar, sabe, a tomar as rédeas da sua vida e começar a trilhar o seu caminho? Existe duas coisas. Existe o lápis e a caneta. Percebe o seguinte: se eu pego um lápis e começo a escrever a minha história, em um dado momento da construção, da escrita dessa história, o que eu estou escrevendo ali, em um dado momento eu olhei e não foi tão legal como eu gostaria, o lápis, ele é extremamente flexível, ele aceita o lápis. Pega aqui, isso é uma chave, tá? O lápis, ele aceita uma borracha. O que seria isso? O lápis, ele aceita que você pegue uma borracha e apague ali e continue, sem deixar marcas, sem deixar nada. Agora, quando você escreve a sua história com uma caneta,
nem sempre dá para você apagar. E fica ali feio, talvez. Então, pega essa chave, comece a escrever a história da sua vida, o filme da sua vida com o lápis. E entenda que em alguns momentos você vai precisar pegar uma caneta para apagar e fazer melhor. Por que eu digo pegar uma caneta e pegar uma borracha, apagar e continuar escrevendo de uma melhor forma? Porque nós, seres humanos, a gente tem um determinado bloqueio que nos faz congelar por medo, o medo de errar. E não tenha o medo de errar, porque o erro, ele faz parte do processo, ele faz parte de um processo de aprendizagem. No momento que você entende que o erro faz parte do processo de aprendizagem, você não vai se incomodar com o erro, você não vai se incomodar com errar. Você vai entender que sim, você errou, você pega uma borracha, apaga ali e conserta daqui para frente. E nesse momento, voltando lá para a nossa história das nossas duas personagens, Margarida achava, na concepção dela, que tudo que ela estava fazendo era verdadeiramente certo. E ela escrevia tudo com uma caneta. E escrevia, e ao mesmo tempo, ela não aceitava apagar, porque ela não aceitava o erro, ela achava que estava certa o tempo inteiro. E ao mesmo tempo, ela ficava se fixando, prestando atenção no que os outros estavam fazendo. Por muitos momentos, Margarida atrasou a vida dela, prestando atenção no que Jasmim estava fazendo. E em cada momento que Margarida parou a vida dela para prestar atenção no que Jasmim estava fazendo, ela atrasou a própria vida. Só que Jasmim tinha intrínseco dentro dela que ela queria construir a própria história. E ela não estava preocupada com o que estava acontecendo ao redor. Ela tinha uma meta, ela tinha objetivos e ela foi buscando e construindo a história dela. Nos momentos que Jasmim errou, ela simplesmente pegou a borracha, apagou e continuou construindo, sem se lamentar pelo que passou, sem se lamentar pelo que ficou. E isso fez com que ambas personagens tomassem um caminho totalmente diferente. E na nossa vida, gente, isso acontece muito, muito mesmo. Então, para que você possa sair desse sentimento, esse sentimento que Margarida construiu na vida dela, por quê? Um sentimento de que a vida passa e que nada acontece faz a gente se sentir triste, desestimulada, achando que o mundo não presta, que as pessoas não prestam, que nada dá certo para você. Então você simplesmente tem que começar a fazer uma busca incessante, começar a fazer uma reconstrução do seu eu. Você tem que começar num processo de autoconhecimento e despertar mesmo para esse mundo novo e construir a sua história, a sua vida. E todo esse movimento de despertar, gente, é exatamente o que eu vou fazer com vocês nos próximos dias. Para quem quiser, é claro, não é obrigada. Aqui nós somos livres, tá? Nós temos o livre-arbítrio. Vai existir pessoas que vão querer aprender e despertar para isso. Vai ter outras que não, e tá tudo certo. Eu sempre falo com vocês que cada um tá no nível, num processo evolutivo. E assim é a vida. Mas assim, voltando para a história de Margarida, gente, essa sensação de raiva, tristeza, depressão, inveja, são sentimentos que levam qualquer ser humano para o fundo do poço. E ninguém quer ficar no fundo do poço. Eu já ouvi uma vez numa palestra que o fundo do poço é um lugar bom. Sabe por quê? Porque lá no fundo do poço tem uma mola da qual, se você entende, você vai pegar e vai impulsionar de novo e você vai voltar para o auge. É aquela coisa de repente, você tá numa construção de um processo, você tá
trilhando uma montanha e lembrando que para você passar para outra montanha, entre uma montanha e outra, você tem que descer e tem um vale. Você tem que passar por esse vale para começar a subir novamente na outra montanha. Se você entende isso, que muitas vezes na sua vida você vai sim precisar passar por um vale, a coisa começa a acontecer de uma forma muito diferente. E entender também que você é o protagonista da sua história, da sua vida. Você é a única responsável por construir a sua história. Chega, gente. Chega de ser plateia na vida dos outros. Você tem que assumir a sua vida, assumir o seu papel, você tem que ser o piloto do seu carro. O seu carro é a sua vida, você é esse piloto. Não fica colocando a sua vida, os seus sonhos nas mãos de ninguém. Porque no momento que você coloca os seus sonhos nas mãos dos outros, você não vai poder reclamar se não foi realizado da forma que você queria ou se foi. E se a gente aceita deixar a vida passar, tudo acontecer e sem verdadeiramente começar a escrever a própria história e lutar pelos seus próprios sonhos. Quando eu digo lutar pelos próprios sonhos, gente, é voltar lá atrás na sua história de criança. Você lembra quando você era criança? Os sonhos que você tinha? Quantas vezes você se pegou sonhando de verdade? Olha para trás, volta lá, volta naquela criança, pega aquela criança no colo, realiza os sonhos dela, porque ela acreditou em você. Ela sonhou a vida inteira, acreditando que quando você fosse adulta, que você iria realizar os sonhos dela. Não deixa essa criança lá atrás, sem amparo, sem colo, não. Volta lá atrás, pega essa criança no colo e prometa para ela que você vai realizar os sonhos dela. Só que para isso é necessário que você comece um processo, que você comece quando eu digo começar esse processo, gente, é começar lá embaixo, lá na base. Você tem que resgatar tudo isso, voltar lá nas suas raízes mesmo e entender o que aconteceu lá atrás, que talvez pode estar atrapalhando a sua vida nesse momento. E começar esse processo de reconstrução, de entender quem é você, o que você veio fazer nesse planeta, o que você pode estar fazendo para reconstruir a sua história e começar a realizar aqueles seus sonhos de criança que ficaram para trás. E quando eu digo, gente, para você ser protagonista da sua história, para você ser a roteirista do seu filme, a diretora do seu filme, é você realmente pegar e construir nos mínimos detalhes. Não deixa a sua vida, o seu destino nas mãos de ninguém. Uma vez eu escutei numa palestra que quando você não luta para realizar os seus sonhos, você vai ser muito mal paga para realizar os sonhos dos outros. Pensa nisso, pega essa chave, porque é uma grande verdade. Por muitas vezes a gente fica estagnada no tempo e no espaço e a gente entra num processo também, gente, porque tem um outro detalhe que existe, que é a procrastinação. O que seria procrastinação? Isso é muito comum, tá, gente? Não eu digo até que eu, por muitas vezes, em alguns momentos, eu me pego procrastinando coisas que eu deveria fazer, que eu tenho que fazer, que eu deveria. Só que às vezes a gente permite que isso aconteça na nossa vida. E no momento que você permite que a procrastinação é aquela coisa assim, depois eu faço, deixa para depois. Esse depois nunca chega. Então, para resolver a procrastinação, tem duas letrinhas básicas que ajudam muito. É o V e o F. O que significa V e F? Ver, fazer. Você viu ali? Pega e faz na hora, não deixa para depois. Por quê? No momento que você começa a deixar para depois, outras coisas vão vir e você não vai conseguir resolver, a coisa vai acumulando e daqui a pouco você pensa assim, deixa isso para lá, isso não é para mim. E você
Quando você fala, isso não é para mim, pega que é outra chave que eu vou liberar aqui agora, você simplesmente entra num processo de autossabotagem. O que seria isso? Você acaba se autossabotando. Não são outras pessoas que te sabotam, não. É você mesmo que se autossabota. Por quê? Porque muitas vezes você tem um potencial para ir muito além de onde você está hoje. E você se permite a autossabotagem. Provavelmente, na história que eu comecei lá no início da live, Margarida se autossabotou o tempo inteiro. Margarida tinha um potencial talvez melhor do que Jasmim. E por que isso não aconteceu na vida de Margarida? Porque ela se autossabotou. Porque ela perdeu muito tempo prestando atenção na vida alheia. Porque ela perdeu muito tempo fazendo um jogo que não dá certo. Que jogo é esse que não dá certo? É o jogo de manipulação, de manipular as pessoas, de achar que está tudo bem. Tem outro detalhe. Como eu falei, essa questão de achar que está tudo bem, a vida, gente, ela está sempre em movimento. Você não pode ficar a sua vida inteira se glorificando das glórias do passado. Porque se em algum momento no passado você conseguiu resultados maravilhosos, não quer dizer que esses resultados vão ficar numa linha linear ou se você não fizer nada, entende? A forma que deu certo no passado, pode ser que agora não seja mais assim. E você tem que estar atenta para o movimento, atenta para o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que você vai assumindo o filme, assumindo a sua história, sendo essa protagonista, você tem que começar também a entender o que está acontecendo no mercado, o que as outras pessoas estão fazendo. E quando eu digo as outras pessoas estão fazendo, é entrar como aprendiz nessa história e não para prestar atenção para ficar falando mal. Entende? Porque se você entra prestando atenção para falar mal, você vai entrar no processo de autossabotagem que Margarida entrou. Agora, se você começa a prestar atenção no que pessoas que estão dando resultado estão fazendo e entra nesse movimento e começa a trazer para você, você vai perceber que você também vai começar a mudar. E mudar, gente, mudar, isso é sempre, isso é diário. Não dá para ter aquela coisa de, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não, chega, isso não cabe mais, não cabe. A vida está em movimento o tempo todo, tudo está acontecendo o tempo inteiro. E se você fica parado dizendo, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, para mim não dá mais jeito, porque eu já estou muito velha, ou já estou muito isso, estou muito aquilo, eu já casei. Oi, você não morreu, percebe? Você consegue perceber que você não morreu ainda, tá? Ainda. Por que eu digo ainda? Porque a morte é a única certeza que a gente tem. Então também não tenha medo de morrer não, tá? Mas enquanto você está aqui nesse planeta, simplesmente construa o seu melhor filme, a sua melhor história. Lembre-se que você é única. Ninguém é igual a você. E você nunca será igual a ninguém. Então, não queira ser igual a ninguém. Você é única, você é exclusiva, você tem um DNA próprio. Todos nós somos únicos. E nesse universo, nesse mundo, você tem um papel. Pegue o seu papel, escreva a sua história, escreva o seu filme. Seja feliz todos os dias, seja feliz com a sua vida. Comece a entrar também num processo de ser grata. Tenha gratidão por tudo que você já construiu. Tenha gratidão por todos os momentos. E perdão, gente. Não dá para não tocar na palavra perdão. Porque o perdão, ele simplesmente é uma coisa que trava as pessoas e trava a vida. Às vezes, quando você se pega não perdoando alguém, você atrasa a sua vida e não da outra pessoa. Você não merece ficar carregando ninguém nas suas costas. Sabia? Que quando você não perdoa, você carrega essa pessoa para sempre. Então não carrega ninguém, não.
Seja livre, construa sua história, construa sua vida. Entenda que você pode muito mais do que você pode imaginar. Por que eu quero fazer essa entrega máxima? Simplesmente porque eu acredito na humanidade. Eu acredito que esse mundo pode ser muito melhor. E no momento que a gente começar a ajudar outras pessoas a começarem a pensar fora da caixinha, a gente consegue mudar o mundo. E mudar o mundo, gente, o primeiro passo é você mudar a você mesma. Quando você muda, o mundo muda com você. Pega que foi mais uma chave, tá? Exatamente isso. Quando você muda, o mundo muda com você. E é por isso que eu sempre, quando começo as lives, eu falo para vocês, convide alguém que vocês queiram dividir isso. Por quê? Porque é um movimento que quando várias pessoas começam a pensar fora da caixinha, várias pessoas começam a assumir o rumo da sua história, a construir um ambiente melhor de trabalho, de convivência, uma união melhor entre as pessoas, a gente muda o mundo. E a gente acaba derrubando essa energia negativa de que as coisas não dão certo, de que nada tem sentido. E a gente não vai precisar passar a vida inteira se lamentando. Nós temos uma vida linda, gente. Nós estamos num planeta lindo. Vocês já pararam para prestar atenção como esse planeta é lindo? Como tem coisas tão lindas. Eu às vezes coloco muito nos stories, hoje eu me pego muito olhando para o céu, sabe? E eu fico me perguntando como eu passei tanto tempo da minha vida sem prestar atenção no céu, sem prestar atenção, sabe? Como o céu é lindo. E não importa se tá sol, se não tá, é lindo, lindo, lindo. E quantas respostas vêm lá de cima. Percebe o que eu falei? Quantas respostas vêm lá de cima. Exatamente. O Criador botou a gente aqui para que a gente pudesse construir a nossa história, mas ao mesmo tempo a nossa história está ligada com as histórias um dos outros. Não tem sentido. No momento que, se você focar somente em você, que só você vai crescer, vai evoluir, você trava a sua vida também. É por isso que eu trago para vocês também um movimento de transbordo, de compartilhar com outras pessoas o que está sendo legal para vocês. No momento que eu entendi isso, eu falei assim, uau, isso tem total sentido. A gente poder transbordar na vida das outras pessoas, ainda que, sabe, o pouco que você tem hoje, o pouco que você já aprendeu, se você compartilha isso com outra pessoa, já começa a fazer um movimento totalmente diferente. Esses dias eu recebi um direct de uma seguidora. Na verdade, ela é minha seguidora, assim, mas é uma aluna minha, que eu achei muito interessante. Ela printou uma mensagem do WhatsApp dela com uma amiga, né? A amiga agradecendo a ela pelas coisas que ela faz, algum encontro que elas tiveram. Eu acho que essa amiga não estava legal em algum momento, e ela falou algumas coisas para essa amiga, algumas coisas que ela pegou aqui comigo, de chaves que eu em algum momento soltei e que ela internalizou, e no momento certo ela conseguiu passar aquilo para a amiga. E a amiga respondeu ela dizendo que as palavras dela fizeram total diferença no momento que ela estava passando. Então ela printou essa tela e me mandou, assim, me agradecendo e dizendo, Suzana, chaves que você entregou ali, olha o que aconteceu na minha vida. Ou seja, ela conseguiu pegar essas chaves e utilizar da forma certa. No primeiro momento ela teve um despertar sim para esse mundo diferente. Mas no segundo momento, que ela teve a oportunidade de transbordar na vida de outras pessoas, ela fez isso. E é esse o movimento que a gente tem que começar.